Fala pessoal, tudo certo? Vamos para esse que é o problema 43, capítulo 2 do Halliday 11ª edição. O enunciado diz assim: quando um trem de passageiros de alta velocidade, viajando a 161 km por hora, faz aqui uma curva, o engenheiro fica chocado ao ver que uma locomotiva entrou impropriamente, né, no trilho a partir aqui dessa divergente e está a uma distância d igual a 676 metros. 676 metros essa distância d, quando o engenheiro vê aqui que essa locomotiva entrou no trilho. A locomotiva está a 29 km por hora, uma velocidade bem menor, né? E o engenheiro do trem de alta velocidade imediatamente pisa no freio. E aí ele me pergunta qual deve ser a magnitude da desaceleração constante resultante se a colisão for evitada, mas assim, o limite, né, para que ela seja evitada. E B, assumindo que o engenheiro está a x igual a zero, quando t igual a zero, né, aqui o trem está no x igual a zero, quando t igual a zero, faça uma curva x de t para a locomotiva e para o trem de alta velocidade, para os casos em que a colisão é evitada e não evitada, né? Bom, vamos ver os dados que nós temos. Nós temos a velocidade do trem inicial, né? A velocidade inicial do trem, 161 km por hora. Tem essa distância de 676 metros. Tem a velocidade da locomotiva, 29 km por hora. O x0 do trem é 0 km. E da locomotiva, como eles estão 676 metros distantes um do outro, se aqui eu coloco o meu zero, minha referência, aqui vai ser então 0,676 km, ou 676 metros. Aqui eu escolhi trabalhar com quilômetros por hora. Se você quiser trabalhar com metros, aí é transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, né? No caso do trem, ele vai ter que desacelerar. Então vai ser um movimento uniformemente variado, por conta de aceleração ser assumida constante, né? Aqui. No caso da locomotiva, o movimento é uniforme, velocidade constante, 29 km por hora. Então essa vai ser a equação do movimento uniforme. Bom, sempre que a gente quer saber quando eles vão se encontrar, ou seja, o tempo t em que eles se encontram, e a gente tem as equações do movimento para os dois móveis, né? Aqui no caso um trem e uma locomotiva, a gente tem que fazer isso daqui, ó, igualar as equações do movimento, e aí a gente vai encontrar os tempos para os quais a gente vai ter um encontro ali entre esses dois móveis. No caso aqui, veja, para o trem, o x0 igual a zero, a velocidade inicial vai ser 161, vou deixar em km por hora, tá? E a aceleração é o que eu quero saber, né? Eu quero saber qual deve ser a aceleração para que a colisão seja evitada. Aqui do outro lado eu tenho a locomotiva. A locomotiva x0 é igual a 0,676 em quilômetros, mais a velocidade 29 km por hora, 29t. Estou deixando sem as unidades aqui para não carregar muito a equação, mas está tudo em quilômetros e horas, tá? Então vamos trabalhar essa equação, deixar ela
de uma forma aqui que a gente consiga trabalhar melhor. A gente vai, como é uma equação de segundo grau, a gente vai achar as raízes dessa equação. Vão ser, no fundo, os tempos em que podem ocorrer aí encontros entre esses dois móveis, tá? Como é uma equação de segundo grau, a gente espera duas raízes reais, para o caso de delta maior que zero. Se for delta igual a zero, aí é um só encontro, né? Duas raízes reais iguais, né? Dois tempos reais iguais. E se o delta for menor que zero, aí não há encontro, tá? A aceleração foi tanta que eles não se encontraram. O caso que a gente está interessado é esse just avoided, né? Foi assim, evitado no limite. É o caso em que eles se encontram uma vez só. É o caso do delta igual a zero. A gente vai ver com mais detalhes. Aqui, o que dá para fazer? Dá para colocar todo mundo aqui à esquerda, a sobre 2t quadrado, 161 menos 29, que passa para cá, 11 menos 9, 2, 7 menos 5 menos 2, 3, 132t. Menos 0,676 igual a zero. Vou multiplicar tudo isso por a sobre 2, dividir por a sobre 2, ou multiplicar por 2 sobre a, então fica aqui, multiplicando todo mundo aqui por 2 sobre a, fica 1, só para deixar na forma padrão aqui, né, o termo que acompanha aqui o termo em t quadrado, ficar aqui com 1, tá, o coeficiente 1. Então vai ficar 2 vezes 132, 264 dividido por a, t, menos 2 vezes 0,676, 12 vai 1, 14, 15 vai 1, 12, 13. 1.352 sobre a. Estou multiplicando tudo por 2 sobre a. Do lado direito eu tenho zero, então eu fico com zero. O delta. O delta vai ser b quadrado. Estou calculando só o delta da equação de Bhaskara, né? B quadrado, 264 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos 4, a é 1 e o c é menos 1,352 sobre a. Bom, como eu falei, a gente tem aqui o delta, e para o caso em que delta for igual a zero, a gente vai ter um encontro só entre eles, tá? Ali no limite, que é o que ele me pediu no enunciado. Se delta menor que zero, a colisão vai ser evitada porque eu não vou ter encontro nenhum entre essas duas funções, equações de movimento. Essas duas funções elas não se encontram para nenhum tempo t real. Delta maior que zero, a colisão não é evitada. A gente vai ter duas raízes reais distintas. Tá? Então vamos lá. No nosso caso, da letra A, a gente quer que seja que é apenas evitado, né? Então, é o caso delta igual a zero. A gente vai igualar, então, isso que a gente encontrou aqui como delta a zero vai ficar 264 ao quadrado sobre a ao quadrado mais, né, menos com menos, mais 4, que multiplica 1,352 sobre a igual a zero. Passando para cá, esse termo vai ficar negativo, né? Menos 4, que multiplica 1,352 sobre a. E aí, ó, a aceleração a gente sabe que ela tem que ser diferente de zero, né? E ela vai ser negativa, é o que a gente espera. Então, se ela é diferente de zero, corta aqui. Eu fico com 264 ao quadrado sobre a igual a menos 4, que multiplica 1,352. Então, isolando a aceleração aqui do lado direito, eu fico com menos 264 ao quadrado dividido por 4, que multiplica 1,352. Isso vai me dar aí uma aceleração de 12.886 km por hora ao quadrado. Vamos pegar a calculadora, fazer essa continha aqui para vocês verem. Eu vou ter então 264 ao quadrado, tá? Dividido por 4, dividido por 1,352.
1288. Aqui ficou errado, né? É 2887, tá? Aqui é 5, poderia até ser 12888, tá? Depois a gente corrige aí. Transformando isso para metros por segundo, olha, quilômetro é 1000, né? Então fica 1000 metros e hora 3.600 segundos. Então vai ficar 3.600 ao quadrado aqui no denominador. Então é multiplicar por 1000 e dividir por 3.600 ao quadrado. Botei uma aceleração aí negativa, né? De 0,994 metros por segundo ao quadrado. Menos 0,994 metros por segundo ao quadrado. Vou só corrigir esse número aqui e já volto. Pronto, fiz a correção. E a gente tem a aceleração aqui de 0,994 negativos metros por segundo ao quadrado. Fazendo o gráfico como ele me pediu, veja, eu tenho aqui o x, tanto para a locomotiva, movimento uniforme, então uma reta. Uma reta, ela está a 676 metros em t igual a 0. O trem está em 0. E aí o trem começa a desacelerar, ó. Velocidade positiva, mas cada vez menos positiva, cada vez menor, até que ele se encontra aqui num único ponto. E a gente pode inclusive calcular que ponto é esse, já que a gente tem a aceleração. E veja, a equação eu acho que não está aqui, né? Mas a equação para o trem é t quadrado, né? Deixa eu buscar aqui. Ficou 161t mais a sobre 2 t quadrado. Na verdade aqui o que eu usei foi o resultado, né? Em que tempo eles vão se encontrar. Então eu tinha aqui um delta, né? Esse delta é igual a 0. E lá na equação o que eu tinha era o b igual a 264 sobre a. Então se eu quero calcular as raízes, fica menos b mais ou menos a raiz de delta. O delta a gente calculou para ser 0, né? Então vai ser menos b mais ou menos 0 sobre 2a, né? Então fica menos b sobre 2. Então fica o menos 264 sobre a dividido por 2. Isso vai dar menos 132, que é 264 dividido por 2, dividido pela aceleração aqui em quilômetros por hora, né? Já que o 264 a equação lá estava toda em quilômetros por hora, né? Isso dá 0,01 da hora, que em segundos, né? Vai dar 37 segundos, que é exatamente aqui nessa faixa aqui, né? Mais ou menos aqui no 37 eu tenho esse encontro. Na letra B, ele me pediu os casos em que a colisão é evitada, né? E eu vou colocar também o caso em que a colisão não é evitada. Para a colisão ser evitada, o delta tem que ser menor que 0, tá? Coloquei aqui a aceleração, a gente já havia encontrado ela como sendo menos 0,994. Eu coloquei uma aceleração com uma intensidade maior, né? Então, se ele tem uma intensidade maior do que aquela que a gente calculou para um encontro aqui, né? Então, ele está freando com, né, mais intensidade, então não vai haver esse encontro, tá? O x aqui para o trem é esse, e a curva não encontra o x da locomotiva, que é o vermelho aqui.
Para o caso em que ela não é evitada, eu acho que ele nem pediu, mas é o caso delta maior que zero, e aí uma aceleração que me daria isso seria, por exemplo, uma aceleração um pouco menor do que a 994, né? Que a gente colocou aqui, por exemplo, 0,930, né? Também negativa, ele está freando, mas não está freando tão intensamente assim para evitar essa colisão. Então aqui, ó, veja que ele encontra uma primeira vez aqui e uma segunda vez aqui, né? Porque isso matematicamente, né? Porque aqui no primeiro encontro a velocidade do trem já mudaria, tá? Mas se eles estivessem em trilhos paralelos, tá? Ele estaria freando, freando, freando a locomotiva em velocidade constante. Ele passa uma primeira vez, mas ainda está freando, freando. Aí, num dado momento, a locomotiva passa e eles não se encontram mais. Tá? Então, seriam essas duas raízes aqui reais, aqui próximo de 30 e aqui próximo de 50, para essa desaceleração aqui, para essa aceleração de menos 0,930. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o problema 43 do capítulo 2 do Halliday, 11ª edição. Se gostaram, deixe aí o seu like, deixe a sua curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Beleza? Maravilha. Valeu, pessoal.